tal parar tudo agora e ouvir a voz de Deus? É porque Ele tem para você uma mensagem de esperança. Mensagem de esperança de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão aí acompanhando o programa Mensagem de Esperança pela rádio e também pela web, e aqueles que estão acompanhando pelo Facebook, PR Josiel Santana. Estamos ao vivo pelo Facebook, PR Josiel Santana, e pelo Instagram, PR Josiel Santana. Mesmo endereço para o Facebook e para o Instagram. Entra aí e participe ao vivo. Nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo número 20. 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 1 em diante, fala: Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O verso de número 13 fala: Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças e suas mulheres e seus filhos. O verso 17, capítulo 20, verso 17. Memorize aí o verso 17. E neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parado, e veja a salvação que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é com vocês. Amém. Só até aqui. Esse texto a qual nós lemos nos mostra o momento em que Josafá recebe a notícia de que um exército inimigo vinha o atacar. Eu estava meditando sobre isso, e a gente sabe que lutar contra um exército já é complicado. Imagina lutar contra 3 exércitos. É interessante que quem traz a notícia, ou quem dá a notícia, faz um alarde. É interessante, a gente percebe que toda vez que o diabo quer desequilibrar alguém, ele usa uma outra pessoa para dizer que o problema é muito maior e que a pessoa não tem condição de resolvê-lo, para acabar com a fé da pessoa. Então a notícia chega para Josafá: Josafá, está vindo aí uma grande multidão. Não é um exército, nem 2, são 3 exércitos enormes. E eles vão tomar conta, eles vão acabar com tudo. É um exército enorme, você não tem chance alguma. Mas o que me chama a atenção é que Josafá, ele teve medo, é uma reação natural, porém, ele não ficou paralisado, ele não ficou estático. Ele foi buscar ao Senhor, ele foi orar. A Bíblia diz que teve medo, mas foi buscar o Senhor. O segredo do cristão é buscar a Deus. É interessante que Josafá, ele faz menção de uma palavra que diz assim: quando o povo de Deus estivesse passando por afronta, problemas de saúde, problemas financeiros, o povo de Deus se reuniria na sua casa e clamaria, e dos céus Deus ouviria e resolveria o problema. Então Josafá, ele faz menção dessa palavra: Senhor, tu disseste em tua palavra que se nós clamarmos, tu irás nos ouvir. Então Josafá começa a clamar. Ele começa a pedir a Deus uma solução. Ele começa a juntar o povo para orar. Quando o problema aparece, o povo tem que se unir. As tribos se uniram. Pessoas que eram de uma tribo que não falava com a outra, nessa hora se uniu. O povo se uniu para orar. O povo jejuou. E a palavra de Deus nos diz que houve uma resposta do Senhor para aquela ação. A palavra de Deus nos diz que quando o povo estava reunido, o povo estava orando, aonde a presença de Deus está, há abundância de alegria. O povo estava às vésperas de tomar ou de sofrer um grande mal. Eles estavam à véspera de uma ameaça que iria acontecer. Então o povo sabia da ameaça que foi feita contra a nação de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que eles não vão projetar a guerra, eles vão orar. A ferramenta do povo de Deus é a oração. Eu vou repetir, a ferramenta poderosa do povo de Deus é a oração. O povo foi orar,
E na hora que o povo estava orando, Deus levantou um profeta por nome Jaaziel. Um pequeno profeta que pouco se ouve falar sobre ele. Mas Deus é Deus que levanta pequenos para glorificar o seu nome. E no meio daquela multidão, esse profeta chamado Jaaziel levanta a mão e entrega uma palavra para aquelas pessoas. Ele diz, olha, assim diz o Senhor. No verso 17, é interessante que no verso 17 tem uma palavra de mudança. Enquanto no verso 1 nós temos uma ameaça, no verso 17 tem a mudança, a virada. Tudo começa a acontecer no verso 17 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Tudo começa a mudar. Deus dá uma palavra dizendo, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai quieto e veja o livramento que Deus vos dará. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei o que causou medo em você, eu não sei o que está causando medo no coração dessa nação brasileira, mas eu quero dizer que se o povo de Deus se unir, se o povo de Deus orar, nós vamos ver milagre de Deus na nossa vida. Nós vamos ver Deus usando pessoas como estamos vendo aqui na palavra. Nessa peleja não tereis que pelejar, parai, ficai quieto e veja o livramento do Senhor. E é interessante que diz, amanhã é para sair a peleja. É interessante que Deus usa o profeta para dizer que era para ir para a peleja, que não era para ninguém recuar, não era para ninguém temer de nada. Ele estava dizendo, pode ir para a peleja, porque nessa peleja você não tem que pelejar. Eles podiam ter recebido a palavra e ter se escondido dentro de casa, se escondido debaixo da cama, mas Deus estava dizendo, não se preocupe, porque eu estou com vocês, eu sou convosco. Deus estava dando uma palavra de fortalecimento para o seu povo naquele momento, mas a palavra de Deus nos diz, gente, que o exército inimigo estava se levantando. Eles estavam lutando contra o povo de Deus. Eles estavam marchando em direção ao povo de Deus. E a palavra de Deus nos diz, gente, que a multidão que estava se levantando contra o povo, eles estavam, a palavra diz no verso 16, diz assim, no capítulo 20, dando continuidade, o verso 20 fala, pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa. Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Nós vemos no verso 20, capítulo 20, verso 20, o Senhor falando, ei, Josafá abre a boca e fala, crede em Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas e prosperareis. E eles continuam marchando, eles não desistem. E é interessante que a Bíblia diz que no verso 22, eles começaram a cantar louvores a Deus. E quando eles estavam adorando a Deus, Deus pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e de Monte Seir. E Seir vieram contra Judá, ou seja, eles estavam se levantando, e Deus colocou emboscadas, e Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir. Um lutou contra o outro. É interessante que Deus criou uma situação que no meio dos inimigos eles começaram a lutar um contra o outro. E a Bíblia diz que se levantaram contra o morador, ou seja, um contra o outro. E a Bíblia diz que se destruíram, se exterminaram, um lutando contra o outro. E a Bíblia diz no verso 24, tendo Judá chegado ao local, ao alto, olharam para o deserto, procuraram e haver uma multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Olha a palavra linda, sem nenhum sobrevivente. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Sem nenhum sobrevivente. Aqueles 3 grandes, enormes exércitos, Deus criou uma emboscada e um lutaram contra o outro. Um acabou matando o outro. E quem estava projetando ferir, tocar no povo de Deus, não tocaram nem um fio de cabelo. Quando chegaram lá, o problema já estava resolvido. Eu quero te dizer que ainda que o problema tenha se levantado, Deus já resolveu o problema. Você crê nessa palavra? Ainda que já tenha se levantado e anunciado que o problema é forte, que o problema quer te destruir. Eu não sei qual é a área que você está enfrentando da sua vida aí, que está trazendo medo ao seu coração, mas eu quero te dizer que Deus já tem uma providência para aquele que está buscando. Você está buscando, você crê que Deus vai fazer um milagre? Você crê que Deus é poderoso para te dar o livramento? Você crê que Deus é poderoso para mudar a situação? Então por que você não começa a fazer um propósito agora? Por que você não faz como Josafá fez? Ele foi orar. Segunda coisa, ele começou a jejuar. E a terceira coisa, na hora da batalha, ele começou a louvar a Deus. A palavra de Deus nos diz que estava ali apenas os especialistas, os cantores, profissionais. Não, louvor, irmão, é para quem tem fôlego de vida. Todo aquele que tem fôlego de vida, louve.
Tem gente que fala, pastor, não louvo porque eu não tenho CD gravado. Não, irmão, aí já é cantor profissional. Eu estou falando louvor. Louvor é para quem tem fôlego de vida. E a palavra de Deus diz que eles abriram a boca e começaram a louvar a Deus. E na hora do louvor, Deus colocou emboscada. Eu não sei se você está entendendo a palavra. Você vai vencer essa luta louvando a Deus. Você vai vencer essa situação que você está passando adorando a Deus. Vai ter culto de ação de graça depois que você adorar a Deus. E quando eles estavam indo para a batalha, eles estavam adorando a Deus. É o segredo de Deus para a nossa vida. É jejum, é oração e louvor. É a nossa ferramenta, é a nossa arma, é a arma do cristão. São ferramentas espirituais. Nós jejuamos, nós oramos e nós louvamos a Deus. Quando nós estamos adorando a Deus, Deus peleja por nós. Deus vai pelejar por você. Você que está me ouvindo, pastor, mas o problema é na minha família, o problema é com o meu esposo. Quem sabe é o esposo dizendo, o problema é que a minha esposa continua louvando a Deus, continua adorando esse Deus. Jejuma, ora esse Deus maravilhoso, para tu ver se esse mal não vai cair. Eu acho tremendo. Deus precisou levantar um profeta ali por nome de Jaziel, para declarar no verso de número 17, nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar, parai, fica quieto e veja o que Deus vai fazer. Somente louve, somente adore. Quem vai fazer o milagre é Deus. O culto de ação de graça vai ter sim. Alguém faz a ameaça, mas quem compra a briga contra o povo de Deus é o próprio Deus. Ameaçaram o povo de Deus, dos céus Deus olhou e falou, o que, Josafá? Estão querendo destruir o meu povo? O povo que se chama pelo meu nome? Quem é os moradores de Moabe? Quem são esses moradores de Amon? Quem são esses filhos de Amon? Quem são esses moradores do Monte Seir? Quem são eles? Eles não são nada. Eu não vou nem mandar anjo. Eu acho interessante. Deus não mandou nem anjo, gente. Deus não precisou mandar um anjo. Teve momentos que Deus mandou um anjo, matou mais de 120 mil pessoas. Deus falou, não vou mandar anjo não. Mas Deus é 3 multidão, o problema é 3 vezes maior. Para mostrar para você que eu sou maior do que o problema, não vou nem mandar anjo. Eu vou criar uma situação que o problema vai se destruir. E você vai receber a notícia de que a tua bênção chegou e que o teu culto de ação de graça chegou. Pega essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Acalma o teu coração. Ora, jejuma e louva. Essa é a receita desta manhã, porque nessa peleja tu não tem que pelejar, Deus vai pelejar por ti. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Esperança. Agradeço a Deus pela sua audiência. Continua orando pelo programa Mensagem de Esperança, pelo pastor José, o pastor Juscelia e pelo Projeto Neemias, irmãos. Ora pelo Projeto Neemias, estamos começando o mês e começando mais um desafio. E não é fácil para nós. Os irmãos que acompanham sabem da nossa luta, mas estamos em oração pela vida daqueles que são ajudadores. Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz, se o Senhor nos permitir. Amanhã estaremos de volta no nome de Jesus. Deus abençoe. Faça parte do memorial da obra do Senhor. Ajude essa obra. Não deixe a obra parar. Está nas suas mãos. Você está ouvindo essa mensagem agora? Anote o número da conta na Caixa Econômica.